Você já confiou tanto em alguém a ponto de entregar sua vida nas mãos dessa pessoa e de repente descobriu que essa mesma pessoa estava apenas esperando o momento certo para apunhalar você pelas costas? A traição não é apenas um ato de covardia. Ela é uma janela escura para dentro da alma humana. É um espelho do quanto somos frágeis diante do desejo, do poder e da necessidade de autoafirmação. Hoje, eu quero te contar uma história. Uma história sobre dois amigos que acreditavam caminhar lado a lado, mas que acabaram se tornando inimigos silenciosos. E no meio disso, vamos refletir sobre o que Maquiavel, Sartre e até Nietzsche poderiam nos ensinar sobre lealdade, confiança e sobrevivência. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque a história que eu vou te contar não é apenas sobre eles. É sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Desenvolvimento. O início da amizade. Eles se conheceram ainda jovens. Dois garotos que carregavam nos olhos o mesmo brilho de quem acredita que o futuro pode ser conquistado na base da garra e da união. Era como se tivessem encontrado um no outro uma versão espelhada de si mesmos. Um amigo para dividir os sonhos, as dores, as vitórias. No começo, não havia segredos. Riam juntos, choravam juntos, faziam planos de conquistar o mundo. E por um instante, acreditaram que essa amizade seria eterna. Mas aqui está a primeira reflexão. Será que alguma coisa é eterna? Ou será que nós, perdidos em nossas inseguranças e desejos, sempre colocamos prazo de validade até nas relações mais verdadeiras? O veneno invisível. O tempo passou. E com ele, os caminhos começaram a mudar. Um deles começou a ter mais oportunidades, o outro, mais dificuldades. Não era inveja declarada. Era uma pequena sombra crescendo no coração. O silêncio dos olhares diziam mais do que 1000 palavras. Por que ele? E não eu? Maquiavel já dizia: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. E aqui o patrimônio não era apenas dinheiro, mas reconhecimento, status, espaço no mundo. A amizade começou a ser corroída não pela falta de afeto, mas pelo excesso de comparações. E aqui entra a parte maquiavélica. Quando um percebeu que estava ficando para trás, decidiu não mostrar fraqueza. Começou a sorrir, mas um sorriso calculado. Começou a apoiar, mas sempre deixando uma semente de dúvida. Você tem certeza que isso vai dar certo? Eu só quero o seu bem, mas acho que você está se enganando. Palavras carregadas de veneno, mas ditas com a doçura de um verdadeiro amigo. O filósofo Maquiavel chamaria isso de estratégia de sobrevivência. Nietzsche chamaria de vontade de poder disfarçada. E nós, no mundo real, chamamos isso de traição disfarçada de preocupação. O golpe final. E então, um dia, o inevitável aconteceu. O amigo que se sentia deixado para trás armou um plano. Não um plano grandioso, mas suficiente para arrancar do outro aquilo que ele mais valorizava: confiança. O segredo foi revelado. A palavra foi distorcida. O que antes era uma ponte sólida, virou ruínas. Quando o traído descobriu, não havia mais volta. Não era apenas sobre perder algo material ou social, era sobre perder a certeza de que alguém em algum lugar realmente estaria ao seu lado até o fim. Reflexão filosófica. E é aqui que entra a parte mais sombria da nossa conversa. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros. Mas será que o inferno não é, na verdade, essa sensação de não poder confiar em ninguém? Vivemos em uma sociedade onde somos pressionados a vencer, a mostrar resultados, a ser alguém. E nessa corrida, até os amigos podem se tornar rivais silenciosos. A pergunta é:
Será que a traição é uma falha moral ou apenas um reflexo inevitável da condição humana? Se Maquiavel estivesse aqui, talvez ele dissesse: não odeie o traidor, aprenda com ele. Porque, no fundo, cada gesto cruel nos ensina sobre os limites da confiança e a necessidade de estratégia. Mas se Nietzsche estivesse ao nosso lado, talvez ele sussurrasse: transforme a dor em força, a queda em ascensão. Ela é sobre se perder e, de algum jeito, se reencontrar. Porque quando um amigo nos trai, não é apenas a confiança que quebra, é a nossa própria visão de mundo que racha. De repente, tudo parece incerto. O que era sólido se torna areia. O que era claro se torna névoa. E aí surge a pergunta inevitável: se até quem eu chamei de irmão pode virar contra mim, em quem afinal eu posso confiar? A ilusão da lealdade. Vivemos acreditando que a amizade é sinônimo de eternidade, mas a verdade é dura. As pessoas mudam, as ambições mudam, os desejos mudam. Maquiavel diria que a lealdade, muitas vezes, não passa de conveniência. Enquanto estamos no mesmo barco, tudo parece firme. Mas quando a maré muda, cada um rema para o lado que mais o favorece. Isso soa cruel? Sim, mas é também libertador. Porque quando entendemos isso, paramos de depositar no outro uma expectativa impossível de ser sustentada. E começamos a olhar para dentro. A escola da dor. A traição ensina. Ensina de um jeito brutal, mas ensina. Ela mostra que nem sempre a bondade será retribuída, que nem sempre a sinceridade será respeitada, que nem sempre o coração aberto encontrará outro coração aberto. Mas é justamente aí que nasce a força. Nietzsche acreditava que a dor é o grande mestre da vida, que é no caos que encontramos a possibilidade de criar algo novo, e que só quem já desceu ao abismo tem forças para subir montanhas. Então, sim, a traição machuca. Sim, ela deixa cicatrizes. Mas talvez essas cicatrizes sejam a armadura que você vai precisar para sobreviver ao que ainda está por vir. O espelho da solidão. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. E essa liberdade, por vezes, é solitária. Porque, no fundo, ninguém pode caminhar por nós. Ninguém pode carregar os nossos fardos. Ninguém pode segurar o nosso coração quando ele sangra. E é nesse silêncio solitário que descobrimos a verdade mais dura de todas. O único amigo que jamais poderá nos trair somos nós mesmos. Mas será que você já se tornou seu próprio amigo? Será que você já aprendeu a confiar em si? Ou você ainda busca desesperadamente alguém para preencher o vazio que você mesmo não encara? Transformando veneno em cura. Aqui está o segredo que poucos entendem. A traição é como veneno. Se você não fizer nada, ela te mata. Se você só alimenta ódio, rancor, ressentimento, esse veneno corrói a sua alma. Mas, se você aprende a dosar, a transformar, a extrair lições, esse mesmo veneno pode virar cura, pode virar sabedoria, pode virar força. É como dizia um antigo provérbio: o fogo que queima também é o fogo que aquece. Tudo depende de como você escolhe usá-lo. Uma mensagem para você. Se hoje você se sente perdido, se sente enganado, usado, traído, entenda, você não está sozinho. Cada ser humano em algum momento da vida já experimentou a faca nas costas, já sentiu a dor de acreditar em alguém que não merecia, já chorou em silêncio pelo golpe de quem dizia estar junto. Mas aqui está a diferença entre os que afundam e os que se levantam. Alguns deixam a dor destruir, outros deixam a dor moldar. E eu te pergunto, quem você vai escolher ser? O renascimento. A amizade pode acabar.
A confiança pode se quebrar, mas a sua essência não pode ser destruída. Se você escolher se reconstruir, se você escolher se levantar, ninguém poderá te parar. Porque aquele que já enfrentou a escuridão da decepção carrega dentro de si uma chama que nunca mais se apaga. Essa chama se chama resiliência. Essa chama se chama coragem. Essa chama se chama propósito. E quando você acende essa chama, você se torna intocável. Você se torna alguém que não depende mais da lealdade dos outros para continuar caminhando. Você se torna o seu próprio aliado. A filosofia final. No fim das contas, não é sobre quem ficou ou quem foi. Não é sobre quem traiu ou quem foi traído. É sobre o que você vai fazer com tudo isso. Você pode se perder ou pode se encontrar. Você pode guardar ódio ou pode guardar sabedoria. Você pode ser destruído ou você pode renascer. E talvez esse seja o maior segredo da vida. Cada traição, cada dor, cada queda é apenas mais uma oportunidade para se transformar. Então, não fuja da escuridão. Caminhe por ela, porque é na escuridão que as estrelas brilham mais forte. E lembre-se, sempre, o verdadeiro amigo que você tanto procura está esperando dentro de você.